No vídeo de hoje eu gostaria de falar o que pode ser um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, o caso do Banco Master. Bom, com tudo isso rolando na mídia, fica uma confusão e é justamente muito complicado porque o passado se conecta com o presente e se não fizermos nada, se conectará com o futuro. E bom, é justamente por isso, apesar do meu sumiço, faz tempo que eu não faço vídeo, em breve eu devo voltar com a regularidade no canal, mas nesse meio tempo eu senti que eu precisava comentar sobre isso, porque, bom, é uma das poucas vezes que eu começo a ter um pouco de esperança no Brasil. Mas, para isso, temos que entender tudo isso aqui para poder mudar o futuro. E mais que isso, apesar do meu sumiço, antes de eu voltar à regularidade do canal, eu também gostaria de comentar sobre a Venezuela. Eu avisei que o Maduro iria cair, então vou fazer uma série relatando quais serão os próximos passos na Venezuela, o que aconteceu lá, qual que é o impacto disso para o Lula, para a América Latina. Então, bom, essa vontade no coração de querer falar da Venezuela e, bom, pela primeira vez sentir esperança, por mais que mínima, no Brasil, e ambos os casos também se conectam, eu vou falar sobre o Banco Master e fazer vídeo também sobre tudo que está acontecendo na Venezuela, quais deverão ser os próximos passos e tudo mais. Depois, eu prometo que eu volto com regularidade pro canal. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E bora pro vídeo! Bom, vocês nunca me viram na lousa desenhando, e esse caso do Banco Master, ele vai exigir muita lousa e muito desenho. Vamos ao resumo de toda essa ópera. O resumo ele vai ficar um pouco confuso porque eu vou conectar bastante com ações do passado e mais para frente eu quero comentar a Lava Jato, que leva até a Lava Toga, que leva até ao Joesley, que tudo isso se encaixa com o caso Banco Master. E por último, Dias Toffoli. Como ele lava o dinheiro, então se você quer aprender a lavar o dinheiro, Receita Federal, não sou eu. Não sou eu. É o Dias Toffoli que vai te ensinar. Porque eu vou explicar como que funciona todo o esquema de lavagem, supostamente, do ministro. E o que mais me chama atenção, que eu vou relacionar por último, é que isso vai da Venezuela até mesmo o PCC. Então esse é o primeiro vídeo. Se você está assistindo os vídeos separados, clica no card que, enfim, em poucas horas que eu lançar esse, eu já vou lançar o segundo, onde eu vou falar da Lava Jato e depois da Lava Toga e etc. Vamos ao resumo dessa criança. O que o Supremo está fazendo? Por que isso aqui pode ser um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil? Basicamente, o presidente ele tem o direito de indicar ministros. Hoje temos 11 ministros e aproximadamente 8 dos 11 ministros possuem familiares com escritório de advocacia. Então, poxa, empresas grandes como a JBS, como o Banco Master, às vezes eles têm a incrível coincidência de um caso cair no Supremo. Adivinha quem costuma defender essas empresas? É isso mesmo, os familiares dos ministros que vão julgar. No caso do Banco Master, só a esposa do Alexandre de Moraes, ela recebeu, ou está recebendo, 129 milhões de reais. Em 36 parcelas. Ainda nesse caso do Banco Master, tem um cara também que se chama Tanuri. Adivinha quem representa o Tanuri? A esposa do Careca. Que é outro caso que está no Supremo, que a esposa do Alexandre de Moraes se envolveu. Olha só que conveniência. Bom, a esposa do senhor Dias Toffoli, basicamente ela representa a JBS. E o Dias Toffoli anulou as multas da JBS. E bom, como eu comentei, aqui quem indica é o presidente, de tempo em tempo. O senhor Dias Toffoli, envolvido agora no caso do resort, que quem operacionalizou todo esse esquema de instrumentação financeira foi uma empresa que inclusive caiu na Carbono Oculto, vinculada ao PCC. Pô, que maravilha! E o Dias Toffoli, basicamente, olha como os interesses se cruzam. O Fachin, que era advogado do Lula,
durante a Lava Jato. Hoje, ele é ministro do Supremo. Bom, se ele defendia o Lula como advogado, imagina o quanto ele pode defender no Supremo. E o Dias Toffoli, ele era advogado da campanha do Lula em 98, em 2002 e em 2006. Quem manda no PT? Quais são as maiores vozes dentro do PT? O senhor Lulinha e o senhor José Dirceu. Em 2009, o Toffoli foi indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. Alô, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Que quem manda no PT é o Lula e José Dirceu. José Dirceu, que estava envolvido no Petrolão e no Mensalão. Então, em 2009, ele, com medo do Mensalão, ele foi protegido por quem? Por Dias Toffoli, advogado da campanha do Lula, ou seja, basicamente o advogadão do PT, que salvou o cabeça do PT e representou a outra cabeça durante as últimas 3 eleições, 98, 2002 e 2006. E, obviamente, ele ajudou o Dirceu. Ai, Luan, mas por que você tá falando tudo isso? O que isso tem a ver com o resort? O que isso tem a ver com o Banco Master? O que isso tem a ver com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master? Bom, calma, pequeno gafanhoto. Basicamente, se eu não contextualizar como funciona toda a estrutura do esquema, vamos repetir o erro da minha última esperança, que foi quando todo mundo foi pra rua, que a Lava Jato começou a prender a galera e que depois acabou tudo em pizza. Então, para que não acaba em pizza, precisamos entender toda a relação passada e toda a estrutura. Esse é apenas o resumo, para que nos próximos vídeos eu fale sobre a Lava Jato, Lava Toga, JBS, Master. E por que nada muda? Por que sempre as coisas acabam em pizza? Porque, bom, no final, Lula e Bolsonaro, o Supremo, o Congresso, a Câmara, eles jogam no mesmo time, não no nosso. E aí tudo acaba em pizza. Então é por isso que temos que passar por tudo isso. Lava Jato, Lava Toga e até o escândalo atual chegando no Dias Toffoli, no resort e ligações com o PCC. E olha só, como todo mundo joga no mesmo time. O senhor Gilmar Mendes, ele ajudou Flávio Bolsonaro. Não somente ajudou Flávio Bolsonaro, ele também ajudou a JBS. Não somente isso, ele ajudou salvar o Dirceu no Petrolão, que envolvia os tucanos e o José Dirceu, um dos cabeças do PT. E onde isso tudo se relaciona? Por que Bolso, Lula e o coração? Porque antes inimigos políticos, mas do mesmo lado do escândalo da corrupção, enunciados pelo Supremo. O ministro do Tucano, Gilmar Mendes, indicado pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele salvou José Dirceu. Então, poxa, eles não eram oposição? Inclusive tem vídeo do Alckmin falando que o Lula roubou e que é um criminoso. E hoje o senhor Geraldo Alckmin, ele é vice-presidente do Lula, que um concorreu diversas eleições contra o outro. Pois é, essa galera joga do mesmo lado. Os tucanos, que são oposição ao PT, salva o petista durante o Mensalão. O advogado da campanha do Lula, o senhor Dias Toffoli, ele salva o Flávio Bolsonaro. Na verdade, quem salva é o Gilmar Mendes, mas é retribuindo um favor que o Flávio fez ao Dias Toffoli, barrando a Lava Toga. Então, para entender a correlação entre o Bolso Lula e um coração, esses temas têm que vir à tona. Justamente como também funciona a estrutura do Supremo, como que funciona toda a velha política. E no final eles acabam te enganando. E, poxa, muitas vezes o empresário ele sonega ali um pouquinho, porque se ele não fizer isso, ele vai falir. Cara, aqui no caso do Dias Toffoli, toda essa suposta lavagem de dinheiro
ela é feita de maneira profissional. Colocação, ocultação e integração do recurso, por meio de fundos exclusivos, que é uma operação que você faz através de uma gestora, através de um banco de investimento, tem vários players envolvidos, e é uma estrutura que o seu João da padaria, que sonega um pãozinho a cada 10, ele jamais vai conseguir pagar. E de novo, receita, eu não estou ensinando a lavar dinheiro, estou explicando o caso Dias Toffoli, e aí cada um faz o que quiser com isso. Então, no final, tá todo mundo do mesmo lado. O advogado da campanha do Lula, o senhor Dias Toffoli, ele intermedia para o Gilmar Mendes, porque o Flávio Bolsonaro salvou o Dias Toffoli na Lava Toga, para que o Gilmar salve o Flávio no esquema de rachadinha. Então, para esse vídeo é isso. Bora para os próximos capítulos.